Bom, gente, então agora a gente vai falar sobre lei de Gauss. No contexto que a gente tem discutido, a lei de Gauss ela seria só mais um método para se calcular o campo elétrico. Contudo, é importante dizer que a lei de Gauss é uma lei fundamental do eletromagnetismo. Ela é uma das quatro equações do eletromagnetismo, conhecidas como equações de Maxwell. Então eu diria que a lei de Gauss ela é mais importante do que a lei de Coulomb. Inclusive, nós poderíamos ter iniciado as primeiras videoaulas enunciando a lei de Gauss e mostrando depois que a lei de Coulomb deriva dela. Bom, então falarei agora sobre lei de Gauss. Antes de enunciar a lei de Gauss, é importante introduzir o conceito de fluxo elétrico. Para isso, eu desenhei aqui uma superfície, chamando de S, por onde passa um campo, estou chamando de E, que eu represento pelas linhas de campo. Também na superfície eu represento dois versores, o versor N chapéu, que é o versor normal, a superfície S, e o versor T chapéu, que é um versor que tangencia essa superfície. Então, o fluxo de um campo elétrico E, através de uma superfície de área S, corresponde ao número de linhas de campo penetrando nessa superfície. Então, note que o fluxo ele vai depender da intensidade do campo, porque quanto maior a intensidade do campo, maior o número de linhas de campo que vai penetrar na superfície, e vai depender da área da superfície. Quanto maior o tamanho da superfície, maior o número de linhas de campo que vão penetrar nela. Contudo, é importante notar que o campo elétrico ele pode ser decomposto em duas componentes. Uma componente na direção desse versor chapéu, que eu chamo de componente perpendicular, e outra componente na direção do versor T chapéu, que eu chamo de componente paralela. Note que a componente paralela ela fica contida na superfície, de modo que ela não contribui para as linhas de campo que penetram nessa superfície, ou seja, ela não contribui para o fluxo do campo elétrico. Apenas a componente perpendicular, então, é que vai contribuir para o fluxo do campo elétrico. Então, definindo matematicamente, o fluxo ele pode ser escrito dessa forma, né? Então, fluxo representa pela letra φ, ele é o campo mais apenas a componente perpendicular do campo vezes a área da superfície. Essa componente perpendicular do campo ela também pode ser escrita como sendo a magnitude do campo vezes o cosseno do ângulo entre o campo e o versor normal à superfície, né? Eu chamo de θ. Ou numa notação vetorial, o fluxo também pode ser escrito como produto escalar do campo pelo versor normal a essa superfície, né? Esse produto escalar é basicamente a componente perpendicular do campo elétrico. Então é o produto escalar vezes a área da superfície. A fim de enunciar a lei de Gauss, eu apresento aqui uma figura. Então, nessa figura eu tenho uma superfície fechada, imaginária, que eu estou chamando de S. No interior dessa superfície eu tenho cargas, que eu estou chamando de Qint, onde aqui eu desenho algumas linhas de campo associadas a essas cargas no interior da superfície. E no exterior da superfície eu também tenho cargas, que eu estou chamando de Qest, onde aqui eu também desenho algumas linhas de campo associadas a essas cargas. Se a gente olhar para um pedaço da superfície, então eu tenho um elemento de área, que eu estou chamando de ds, e por esse elemento de área haverá um pequeno fluxo, né? Um fluxo infinitesimal, que eu estou chamando de dφ. E como a gente viu, o fluxo ele é o produto escalar do campo pelo versor normal a essa superfície, e por convenção
ele aponta para fora, né, dessa superfície imaginária. Então é o produto escalar desses dois vetores vezes o elemento de área. Note que esse campo aqui é o campo total que atravessa nessa superfície, ou seja, é a superposição dos campos devido às cargas que estão no interior e às cargas que estão no exterior dessa superfície. Bom, e o fluxo total, então, ao longo de toda a superfície fechada, ele seria então a somatória dessas diversas contribuições infinitesimais, ou seja, seria uma integral ao longo dessa superfície. Esse círculozinho aqui na integral é para deixar claro de que essa integral é ao longo de uma superfície fechada. Então, o que a lei de Gauss enuncia é o seguinte: o fluxo do campo elétrico é, através de uma superfície fechada qualquer, é proporcional à carga líquida, eu chamo de Qint, contida no interior da superfície. Ou seja, matematicamente, a lei de Gauss então diz que o fluxo ao longo de uma superfície fechada é proporcional, a constante proporcionalidade aqui é 1 sobre o ε0, então é proporcional à carga contida no interior da superfície. Note que então, pela lei de Gauss, o fluxo ele não depende das cargas que estão no exterior dessa superfície. Bom, uma explicação intuitiva para isso é o seguinte: se a gente olhar a linha de campo associada às cargas que estão no exterior, elas vão entrar num ponto da superfície, mas vão sair em outro ponto. Quando a gente calcular a contribuição do fluxo no ponto da superfície onde as linhas estão entrando, a gente vai encontrar um determinado sinal. Quando a gente calcular a contribuição do fluxo das linhas que estão saindo, o sinal vai ser contrário. Quando a gente somar, né, o fluxo ao longo de toda a superfície fechada, uma contribuição vai acabar anulando a outra. Então, de fato, fluxo total ao longo da superfície fechada ele só vai depender realmente das cargas que estão no interior da superfície, porque as linhas de campo elas atravessam essa superfície em um único ponto. Outra coisa que diz a lei de Gauss é que também essa carga é uma carga líquida. O que é uma carga líquida? É a soma das cargas positivas e negativas. Bom, se essa carga interna são cargas pontiformes, então esse Qint aqui ele pode ser substituído por uma somatória de todas as cargas. Se essa carga que tiver no interior ele for uma distribuição contínua de cargas, né, uma distribuição volumétrica, então a gente pode substituir esse Qint por a integral no volume dessa densidade volumétrica de cargas. E se a gente tiver uma distribuição superficial de cargas no interior da superfície gaussiana, então a gente pode substituir esse Qint por uma integral, né, superfície de uma densidade superficial de carga. A demonstração da lei de Gauss ela pode ser vista na nota de aula. Na verdade, sendo uma lei, a lei de Gauss ela não precisa ser demonstrada. O que nós fazemos na nota de aula é mostrar que, a partir da lei de Coulomb, é possível se chegar à lei de Gauss. Então, no que se refere a cargas estáticas, a lei de Gauss é equivalente à lei de Coulomb. Entretanto, a lei de Gauss é mais geral do que a lei de Coulomb, pois não está restrita à situação eletrostática. Como eu disse no início, a lei de Gauss ela faz parte das equações de Maxwell, que são as equações fundamentais do eletromagnetismo. Uma curiosidade, né, eu digo que é curiosidade porque foge ao escopo do curso, é que a lei de Gauss ele também pode ser escrita numa outra forma, que a gente chama de forma diferencial da lei de Gauss. Onde você tem esse operador, que a gente já conhece, que é o nabla, e aí esse operador ele é uma espécie de produto escalar que a gente tem, né, desse operador com o campo elétrico, e isso é igual a uma constante de proporcionalidade vezes a densidade volumétrica de carga. Essa espécie de produto escalar entre o nabla e o campo elétrico, ela é escrita dessa forma, né, envolvendo derivadas parciais e a componente do campo elétrico, as componentes, né, do campo elétrico.
e é chamado de divergente da função vetorial E. Agora vamos discutir algumas aplicações de utilização da lei de Gauss como método de cálculo do campo elétrico. A primeira aplicação é o modelo do plano infinito carregado. Aqui eu apresento nosso plano infinito carregado. Assim como no problema da reta infinita carregada, é importante a gente ter uma ideia de como se comportam as linhas de campo. Então não é muito difícil de imaginar que as linhas de campo, para esse problema, usando argumentos de simetria, assim como no problema da reta infinita carregada, as linhas de campo elas assumem essa forma aqui. Ou seja, elas estão apontadas verticalmente, né? Acima e abaixo do plano. De fato, em problemas com elevado grau de simetria, que é o caso desse, realmente pode ser mais simples calcular o campo elétrico utilizando a lei de Gauss. Para isso, a gente tem que traçar uma estratégia para calcular o campo elétrico com a lei de Gauss. O primeiro passo dessa estratégia é esboçar as linhas de campo. Isso é uma condição necessária para se utilizar a lei de Gauss. Então aqui eu esboço novamente a linha de campo. E em vermelho nós temos o campo elétrico. Bom, segundo passo, a gente deve desenhar uma superfície imaginária, que é conhecida como superfície gaussiana, e é escolhida de forma que em alguma parte dessa superfície o campo elétrico ele será perpendicular ao versor normal. Ou ele poderá, de maneira equivalente, também ser zero. Né? Tanto faz. E ou em outra parte dessa superfície, o campo ele será perpendicular ao versor normal, a essa parte da superfície. E também, ao longo dessa superfície, ele deve ser constante. Eu digo e ou porque muitas vezes essa parte aqui, em que o campo é perpendicular ao versor normal, não é necessária. Então aqui nesse problema, a superfície gaussiana escolhida é um cilindro. Então esse cilindro ele pode ser dividido em duas partes. Uma parte é a superfície lateral dele, né, que eu estou chamando de SL, onde o versor normal, ele, ao longo dessa superfície, ele é sempre perpendicular ao campo elétrico. E a outra parte são duas superfícies, né? A superfície S1, que é a base inferior do cilindro, e a superfície S2, que é a base superior do cilindro, onde o versor normal, né, tanto em S1 como em S2, ele será paralelo ao vetor campo elétrico. Se você não conseguir efetuar esses dois passos, esqueça, não dá para resolver o problema utilizando a lei de Gauss. Bom, o terceiro passo é obter o fluxo do campo elétrico através da superfície gaussiana. Então, essa é a expressão para se calcular o fluxo do campo elétrico em uma superfície fechada. E esse fluxo ele pode ser dividido em duas contribuições. Uma contribuição é devido à parte, né, lateral aqui do cilindro, onde o campo elétrico é perpendicular ao versor normal ao longo dessa superfície lateral. E a outra contribuição é devido às partes associadas à base inferior do cilindro e à base superior do cilindro, onde o campo elétrico é paralelo ao versor normal. Note que a superfície S2 ela é igual a S1. E o campo elétrico e o versor normal eles estão orientados no mesmo sentido ao longo de S1 e S2. Então essas integrais aqui elas são iguais. A primeira integral, como o campo elétrico é perpendicular ao versor normal, lembrando que o produto escalar de dois vetores perpendiculares é zero, então essa integral ela vai dar zero. De fato, se o campo elétrico é perpendicular ao versor normal, não há componente dele na direção do versor normal, ou seja, não há fluxo.
As outras duas integrais, nós temos que o campo ele é paralelo ao vetor normal. Lembrando que o produto escalar de dois vetores é o módulo de um vetor vezes o módulo do outro vetor vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Como os vetores são paralelos, o ângulo é 0, o cosseno é 1. Então fica apenas o módulo do campo elétrico vezes o módulo do vetor n, né, normal, que é um vetor unitário, então esse módulo é 1. Então no final a gente vai ficar apenas com o módulo do campo elétrico, ds. Como nós escolhemos a superfície S1 de modo que o campo elétrico ele seja constante ao longo dela, então nós podemos tirar esse E da integral. Então resta apenas essa integral aqui de ds, que é basicamente a área da superfície S1. Então eu coloco aqui. Que é, a gente sabe que é um círculo. Eu não vou colocar aqui a área de um círculo porque eu sei que esse S1 vai ser cancelado mais na frente. Quarto e último passo é calcular o campo elétrico utilizando a lei de Gauss. Então aqui a gente tem a expressão da lei de Gauss. De um lado da igualdade a gente tem um fluxo, do outro lado da igualdade a gente tem as cargas, né, que estão no interior da superfície gaussiana. Então no nosso problema, as cargas que estão no interior da superfície gaussiana cilíndrica são as cargas que preenchem esse círculo aqui, né? Essa superfície que eu estou chamando de S0. E isso é uma distribuição superficial de cargas. Portanto, eu posso escrever como uma integral ao longo dessa superfície, S0, de uma distribuição superficial de cargas. Como o nosso plano é uniformemente carregado, então essa densidade superficial ele é constante, então pode sair da integral. E o fluxo eu já calculei, então eu posso escrever ele aqui do lado esquerdo da igualdade. Do lado direito, nós ainda temos uma integral, que é basicamente a área dessa superfície S0. Então, coloco aqui. Então, do lado direito eu tenho a área da superfície S0, que é o círculo, e do lado esquerdo da igualdade eu tenho a área da superfície S1, que também é um círculo. Então, elas são iguais, podem ser canceladas. Colocando o campo elétrico em evidência, então nós chegamos à magnitude do campo elétrico. Como esperávamos, ela é uma constante, mas depende da densidade superficial de carga. Como nós conhecemos as linhas de campo, considerando que esse versor K ele está apontado, ele está na vertical, né, e no sentido para cima, então posso escrever que o resultado final, né, para o vetor campo elétrico de um plano infinito uniformemente carregado é dado por essa expressão aqui. Sinal de mais é porque acima do plano, né, o campo ele está apontado para cima, e o sinal de menos é porque abaixo do plano o campo está apontado para baixo. Então aqui é uma visualização final de como fica o nosso problema do plano infinito uniformemente carregado. Então aqui, supondo que o plano está carregado positivamente, nós temos a linha de campo. Se ele está carregado negativamente, a linha de campo ela muda, né, de sentido. Se o plano ele tem uma densidade de cargas um pouco maior, então as linhas de campo elas podem ficar um pouco mais densas. E se a densidade superficial de cargas for menor, as linhas de campo vão ficar menos densas. Antes de prosseguirmos para o próximo exemplo, é importante nesse ponto fazermos uma checagem conceitual. Que é a seguinte: o campo elétrico que aparece na lei de Gauss é o campo elétrico devido às cargas no interior da superfície gaussiana, ou é o campo elétrico total devido a todas as cargas elétricas presentes no interior e no exterior da superfície? Se você ainda não consegue responder essa pergunta, eu recomendo que revise o vídeo, porque a resposta a essa pergunta é
fundamental para que se utilize corretamente a lei de Gauss no cálculo do campo elétrico. A próxima aplicação é o modelo da esfera maciça carregada. Nesse caso, nós temos uma esfera carregada de raio R maiúsculo e nós queremos calcular o campo em duas regiões, dentro da esfera, em um certo ponto P, que está a uma certa distância R minúsculo do centro da esfera. Também queremos calcular o campo fora da esfera, em um ponto P qualquer, que vai estar a uma distância R minúsculo da esfera. Seguindo os passos, o primeiro passo é esboçar as linhas de campo. Então também podemos, por simetria, esboçar as linhas de campo dessa forma. Então elas divergem radialmente. Isso no interior da esfera. No exterior da esfera, também as linhas de campo ela tem esse comportamento. Elas divergem radialmente. Outro passo é construir a superfície gaussiana de modo que o campo ele seja paralelo ao versor normal a essa superfície. Dentro da esfera, a superfície gaussiana S também ela tem um formato esférico, passa por um ponto qualquer dentro da esfera. E fora da esfera também a gente vai desenhar a superfície gaussiana como uma esfera S que passa por um ponto P qualquer fora da esfera. Bom, os próximos passos vão ser referentes ao campo, ao cálculo do campo dentro da esfera. A fim de calcular o campo dentro da esfera, o próximo passo é obter o fluxo desse campo, que é dado por essa expressão aqui. Lembrando que essa superfície S, gaussiana, ela foi construída de forma que o campo ele seja paralelo ao versor normal a essa superfície. Se esses dois vetores são paralelos, então, como a gente viu no caso do plano, esse termo aqui no integrando, ele fica apenas dado como a magnitude do campo. Também como a superfície é escolhida de forma que o campo, a magnitude do campo seja constante ao longo dela, então esse campo ele pode sair da integral. E essa integral fica sendo uma integral de superfície, ou seja, é a própria área da superfície gaussiana. Ou seja, é a área de uma esfera de raio R minúsculo, que é 4πr². O quarto e último passo é utilizar a lei de Gauss. Nós temos aqui. Onde a carga no interior da superfície gaussiana é uma distribuição volumétrica de carga. Então podemos escrever ela em termos de uma densidade, da integral de volume de uma densidade de carga. E como a esfera está uniformemente carregada, essa densidade é constante. Portanto, ela pode sair da integral. E o lado esquerdo da igualdade, ele é o fluxo que nós já simplificamos aqui. Bom, então essa integral do lado direito da igualdade é um volume. Esse volume é o volume da esfera gaussiana. Ou seja, ele é 4πr²/3. Então, cancelando os termos iguais, os dois lados da igualdade, colocando o campo elétrico, a magnitude do campo elétrico em evidência, nós obtemos a expressão para a magnitude do campo elétrico em função da densidade volumétrica de cargas. Nós podemos escrever essa expressão em função da carga total da esfera, fazendo densidade como carga dividido pelo volume total da esfera. Então, utilizando isso na expressão para a magnitude do campo elétrico, e lembrando que a gente conhece a direção, porque a gente esboçou as linhas de campo, nós temos a expressão do vetor campo elétrico no interior de uma esfera maciça uniformemente carregada. Note que o campo elétrico ele cresce
com a distância em relação ao centro da esfera. E nós estamos falando apenas do campo elétrico em distâncias menores do que o raio da esfera, ou seja, no interior da esfera. Agora, iremos para o cálculo do campo elétrico fora da esfera. O procedimento é realmente análogo ao cálculo do campo elétrico dentro da esfera. Apenas um comentário importante. É que é muito comum se cometer o equívoco de se integrar a densidade de cargas, né, na região compreendida pela superfície gaussiana. Porém, no caso do campo fora da esfera, a densidade de carga, a distribuição de cargas, ela não ocupa toda a região compreendida pela superfície gaussiana. Ela ocupa o volume da esfera, que tem um raio R maiúsculo, e não o volume da esfera gaussiana, que tem um raio R minúsculo. Fora isso, o procedimento é análogo e nós obtemos, então, o campo elétrico no exterior de uma esfera maciça uniformemente carregada. Esse campo elétrico, notem que ele é o mesmo campo elétrico de uma carga pontiforme localizada no centro da esfera, ou seja, ele decresce com o raio, né, ao quadrado, com a distância ao quadrado, e é radial. Isso para pontos maior ou igual ao raio da esfera. Aqui eu apresento um gráfico de como se comporta o campo elétrico de uma esfera maciça. A gente pode ver que esse campo ele é zero no centro da esfera, começa a crescer à medida que vai se distanciando do centro da esfera, até chegar a um valor máximo na superfície da esfera, e depois ele começa a decrescer como o campo de uma carga pontiforme com carga total igual à carga da esfera e localizada na origem da esfera. Note que, diferentemente de uma carga pontiforme, o campo de uma esfera maciça ele não diverge na origem. Por isso, o campo elétrico de um núcleo atômico ele pode ser modelado aproximadamente por o de uma esfera maciça com carga uniformemente distribuída. Bom, gente, então é isso. Terminamos a sequência de videoaulas sobre cálculo do campo elétrico. Então, até as próximas videoaulas.